Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 18. Do versículo 10 ao 14 nós vamos ler nessa noite na exposição desse capítulo. Nós estamos nessa jornada bíblica no livro de Mateus. E hoje não será diferente. Nós vamos ouvir a respeito desse texto, de verdades para a nossa vida, verdades essas que nós já cantamos nos cânticos. E esse último cântico me chamou bem a atenção, porque lá no finalzinho tem aquela frase, né? Pois sei que me amas. Realmente sabemos que Deus nos ama? De que forma? De que maneira você entende isso? Na oração do nosso irmão, ele fez a colocação que nós somos peregrinos nessa terra. E é uma grande verdade. Nós não pertencemos a essa terra, nós desejamos a volta do Senhor. Enquanto isso não acontece, devemos, como o apóstolo Pedro fala, desejamos ser como crianças, que desejam o alimento sólido, que é a palavra de Deus. E eu ouvi uma frase ontem que me chamou bastante atenção, de um pregador bem conhecido internacionalmente. Ele falou assim: quando nós ouvimos a cada dia a palavra de Deus, nós nos achegamos cada vez mais perto do céu. E alguns se achegam mais perto do inferno. E isso é verdade. Isso é verdade. Enquanto peregrinos nessa terra, nós temos que cada vez mais nos achegarmos perto do céu. E para chegarmos perto do céu cada vez mais, precisamos conhecer a palavra de Deus. Estarmos assim dispostos, dia a dia, a mergulharmos na palavra de Deus. Sem a leitura da palavra, sem a meditação da palavra, não conhecemos a Deus. Não conhecemos de que maneira, nos atributos de Deus, Ele nos ama. E quando nós cantamos esse último cântico, dizendo, pois sei que Ele me ama. De que forma Deus te ama? Como você sabe disso? Como você tem a convicção disso, que Deus te ama? Olha só que interessante, quando o nosso irmão leu no início do culto, na abertura do culto, a respeito de Atos capítulo 10, de um homem não convertido, que Deus o ama. Cornélio, né? E é tão bonito nessa passagem que Deus trata com o povo dele a respeito até da acepção de pessoas. No primeiro momento, a gente olha o texto e fala, olha, puxa vida, um homem que não conhecia a respeito da palavra, como na nossa linguagem, não tinha se entregado a Jesus Cristo, mas Deus o amava. E o tema da nossa mensagem dessa noite, baseado nesse capítulo 18 aqui, do versículo 10 ao 14, tem tudo a ver com o que aconteceu até esse momento aqui. Esse homem, em sua oração, do jeito dele, Deus permite que ele tenha a presença de um anjo lá, e esse anjo dá a orientação para ele. Ele vai atrás de quem? Do grande pregador do momento lá, Pedro. Que o objetivo principal de Pedro é anunciar o Evangelho. Assim como o nosso objetivo nos dias de hoje, em pleno século XXI, é anunciar o Evangelho. É anunciar às pessoas que Deus as ama. E que Ele realmente deseja que nos sintamos amados e as pessoas se sintam amadas. Mas há um grande desafio aí. A pregação do Evangelho. Parece que muitas vezes essa questão da pregação do Evangelho, ela nos distancia do nosso compromisso, da nossa obrigação, do chamado que nós recebemos. Nós somos chamados a esse lugar nessa noite, para, como nós cantamos aqui, te agradeço por tudo o que tens feito. Mas anunciar também a respeito da salvação. Como que eu e você vamos entender pessoas que precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer Jesus Cristo, se nós mesmos muitas vezes não conhecemos a nós mesmos a respeito de ser cristão?
Jesus, nesse texto aqui, deixa bem claro esse amor de Deus, que nós cantamos já aqui. E aí nós vamos ler o texto, nós vamos orar, e nós vamos ver a respeito de 3 verdades nesse texto, que eu quero compartilhar com você, baseado nessa afirmação. Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados. Muitas vezes parece que nesse mundo tão dinâmico, e eu costumo usar essa frase, tão maluco, parece que não reconhecemos que Deus nos ama. E muitas vezes parece que Deus nem está conosco. Quantas pessoas eu já ouvi e já até expressaram para mim, mas parece que Deus não me ama mais. E muitas vezes é uma grande falha nossa, eu vou colocar todo mundo nesse barcão, né? Muitas vezes é falha nossa. Em determinadas situações da nossa vida, achamos que Deus não está presente, achamos que Deus não nos ama. E Deus nos ama de tal forma, é só olharmos para João 3,16, em que um homem sai à noite para ir ter um encontro com Jesus, Nicodemos, e aí tem todo o contexto, e que Jesus fala para ele, é necessário que você nasça de novo, e ele fica todo confuso, como que é isso, nascer de novo? E aí Jesus dá o relato, a afirmação, né? Porque em João 3,16, porque Deus, olha Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E qual é a condição? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não se extravie, não se desvie da verdade. Mas tenha o quê? A vida eterna. Isso não é ou não é o amor de Deus? Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados. Amém? Mateus 18, versículo 10 ao 14. Vamos ler. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pela exposição da Santa Palavra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós rendemos a Ti, a Deus, toda a gratidão, reconhecendo, Senhor, que somos tão pequenos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, pecadores, e nesse momento pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pensamentos, pelas nossas inclinações de atos fora da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Por isso, nessa noite, Senhor, continua sondando os nossos corações através do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento, Senhor, da Tua santa palavra e nos fazendo, Senhor, pessoas práticas, cristãos práticos diante daquilo que for exposto nessa noite. Agradecemos pelo grande privilégio de estarmos aqui reunidos primeiramente em Teu nome, para agradecermos a Ti, para louvarmos a Ti, para ouvirmos o respeito, Senhor, da Tua santa palavra, para sermos confrontados por ela, Senhor, e também sairmos daqui, ó Deus, diferentes da maneira como entramos, e que possamos lá fora refletir a Sua glória, mediante daquilo que vamos aprender nessa noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor.
e dá a nós entendimento, dá a nós, Senhor, discernimento de tudo aquilo que vai ser exposto aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vemos essa jornada agora bíblica aqui, o autor Mateus relatando a respeito de tudo que Jesus fez. E quando nós chegamos nessa parábola, que algumas versões vão usar no primeiro versículo aí, não menosprezer a qualquer um desses pequeninos. E no momento anterior nós falamos quem são esses pequeninos. Jesus enfatiza que esses pequeninos são aqueles que creem nele. E aí podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, quem é que crê em Jesus Cristo? Aqueles que entregaram a sua vida a ele. Nós, como igreja aqui hoje, nós podemos ser considerados como esses pequeninos. E anteriormente nós vimos falar que Mateus escrevendo a respeito de Jesus, orientando os seus discípulos, em primeiro momento, dizendo, olha, não faças tropeçar nenhum desses pequeninos, porque eles são valiosos. E aí no primeiro momento aqui no versículo 10, do capítulo 18, nós vamos ver Jesus novamente falando a respeito desses pequeninos. E agora com uma ênfase até interessante, dizendo, olha, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. E nós vemos agora esse cuidado de Jesus. E lembrando que aqui, quem está ouvindo isso, esse momento aqui agora dele falar, não é somente os seus apóstolos. Quando você vai lá para Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, Lucas dá esse mesmo relato. Lembrando que Lucas não viu esse momento, mas Mateus sim. Lucas não estava nesse momento, mas ele relatou semelhantemente igual. E é interessante nós olharmos para essa questão da história, desses evangelhos, né? Aqui realmente que são semelhantes. E lá Lucas vai relatar essa história com o mesmo contexto, mostrando a mesma ideia, mas o que eu quero enfatizar aqui agora é esse cuidado de Jesus, mostrando para os seus ouvintes, escribas, fariseus, ali publicanos, Lucas vai mostrar a respeito disso, e pecadores. Nós lembramos que lá atrás, quando nós expomos Mateus capítulo 9, a partir do versículo 36, há uma referência que Jesus diz ali, Mateus anota, dizendo, olha, que ele olhou as multidões. Lembram disso? Ele olhava as multidões e sentiu o que pelas multidões? Compaixão, piedade, compaixão pelas multidões, porque viu que elas estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. E aí, em primeiro momento, nós podemos observar aqui esse cuidado, esse amor de Jesus, por intermédio de Deus, mostrando aos seus ouvintes isso. Assim como nós, né? Podemos pensar dessa forma. E aí, olhando para esse texto, há uma referência aqui a anjos. Sabendo que não temos assim base bíblica para dizer que cada um de nós temos anjos da guarda, tá? Não temos isso. Mas nós temos referências bíblicas mostrando para nós que Deus dá ordem aos seus anjos a favor de nós, a favor do seu povo. Então não confunda isso, tá? Aqui não quero dizer que cada um tem seu anjinho da guarda ali, não é isso. Mas sim que nós entendemos que os anjos trabalham ao nosso favor. Nós vimos agora o nosso irmão lendo no início do culto. Por isso eu falei que Deus, Ele é tão gracioso, tão amoroso para com o seu povo, que Ele encaminha até a liturgia do culto, semelhante a tudo o que vai ser falado, porque é direcionamento do Espírito Santo de Deus. Nós aqui não há direcionamento humano, mas direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ama. E aí nós vemos aqui a referência que Jesus faz, olha, a cada um desses, que os seus anjos estão lá de frente com Deus, incessantemente olhando para o Pai Celeste, da importância que tem um pequenino, da importância que tem um crente para Deus. E aí segue-se, o versículo 11, eu sempre gosto de referenciar isso, no versículo 11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Em algumas versões não aparece isso. Esse versículo aqui, na verdade, ele foi
assim, de certa forma, emprestado, depois da organização de toda a Escritura, ele foi emprestado lá de Lucas. Lucas 15, versículo 10. Porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Lembra muitos anos atrás que nós fizemos a exposição no livro de Lucas? Então nós entendemos que Lucas relata a respeito do Salvador, a quem é um homem chamado Teófilo. E aqui nós vemos agora esse versículo emprestado aqui, eu vou usar dessa forma, tá? E é verdade isso. Jesus veio para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido, aquele que é o perdido. E nós ouvimos de novo, eu vou fazer referência à abertura do culto dessa noite do nosso irmão, um homem pagão. Jesus veio buscar o que se havia perdido. E aí, Deus usa Pedro para evangelizar Cornélio. E nós vamos à frente agora. E agora Jesus usa a linguagem de figurada aqui, né? Com aquela ideia assim, olha, que vos parece? É uma pergunta que Jesus faz aos seus ouvintes. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, bastante, né? Nós vamos pensar assim na lógica, né? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, o que ele fará? Ou o que faríamos? Vamos pensar como igreja agora. Me permita fazer essa ilustração. Se nós fôssemos em 100 e uma de nós estivesse extraviado, desviado, saído, né? Tivesse voltado mais ao aprisco, o que nós faríamos? E o que vos parece isso? Aí ele vai dizendo, né? Uma delas extraviar, não deixará ele nos montes às 99, indo procurar a que se extraviou? Ele faz uma segunda pergunta. Olha, ele não deixará no monte às 99 e não irá atrás daquela que se extraviou? Ou seja, pelo caminho, ou pelo momento dificultoso ali, mas a figura aqui é relacionado com essa ovelha. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo se referenciar? Ao cuidado do pastor. E quem é o pastor que ele está se referenciando aqui? Ele próprio, o próprio Deus. O próprio Deus, ele veio buscar o que se havia perdido. Então, se de 100, uma se extraviou, essa uma é importantíssima para ele. É o cuidado, é o bom pastor que vai atrás, nem que seja dessa uma, por valor a ela. E aí ele encerra dizendo a respeito da alegria ao encontrar essa uma ovelha que se extraviou, no versículo 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo, e preste atenção nisso, irmãos, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Porque houve o resgate dessa, o cuidado dessa uma. Lá em Lucas, quando a gente lê o relato de Lucas, capítulo 15, 3 a 7, ele vai referenciar também, Lucas vai escrever que é uma grande festa, que há júbilo, que aquele que encontrou essa ovelha, ele convida os vizinhos, ele convida as pessoas para que façam um grande banquete, em comemoração e alegria por essa que ele encontrou novamente. E aí, por isso que lá em Lucas 15, versículo 10, há referência também que e os anjos no céu se alegram por um pecador que se arrepende. Então, a grandeza soberana de Deus a respeito da salvação, a respeito do resgate, ela é muito além do que às vezes nós imaginamos. Ela está muito aquém do que nós podemos imaginar. Eu sou salvo só. Então só isso basta. Não. Tem muitos outros que necessitam da salvação. E há um contexto aqui que nós poderíamos usar até como ilustração também, uma parafrase que digamos assim, uma paráfrase, né? Aqui, dizendo, olha, eu como igreja,
Eu sou em 100, somos em 100. Se uma extraviar, qual tem mais valor? Para Deus e para a descrição do texto, qual é a maior alegria? Em resgatar, em trazer de volta essa uma. Mas pastor, e nós, as 99? As 99 já estão bem alimentadas. Não é o caso de causar ciúmes. Não, porque foi atrás? Não é isso o contexto. Estaríamos entrando numa questão mais do velho homem, pensando dessa forma. E muitas vezes as igrejas estão assim, lotadas dessas situações, desses valores contrários, desses comportamentos estranhos, em que, desviou porque quis. Muitas vezes não há nenhuma ligação, né? Não há nenhuma interação. Mas o que vale para nós aqui é o momento da alegria, do prazer de Deus, com esta uma, que o texto nos mostra. E aí ele encerra dizendo: assim, pois, não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. A vontade e o desejo de Deus é que nenhum desses pequeninos, ou melhor, que nenhum de nós pereça, morra na fé, se extravie, se desvie. Não é. O versículo diz isso. Pois não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. E com isso, com essa descrição do texto, e do que o texto está dizendo a respeito realmente aqui, dessa parábola de uma ovelha perdida, mas mostrando para nós a questão realmente do amor de Deus, do cuidado, do zelo do pastor. Eu quero aqui fazer 3 afirmações e 3 verdades desse texto. E a primeira verdade aí, de que Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados, é que somos valiosos para Ele. E por que somos valiosos para Ele? Porque Ele é um Pai amoroso. Do versículo 10 já nos mostra isso. Não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. Era a ordem de Jesus, dizendo ali aos apóstolos: não despreze, são valiosos. Assim como para mim e para você, nós temos que ter o real sentido de que somos valiosos para Deus. Sim, sim. Para Deus nós somos as meninas dos olhos dele, né? Que algumas frases nós ouvimos por aí. Você é valioso para o Senhor, porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que está sempre ao nosso favor. Só nós não tínhamos cantado hoje, né? Te agradeço por tudo o que tens feito. Te agradeço por me libertar e salvar. Ele é um Pai amoroso. Não desprezeis. Essa é a ordem de Jesus. Com essa ideia dessa primeira verdade. Nós somos valorosos para Deus. E aí a segunda verdade que eu quero destacar aqui está relacionado com a questão do bom pastor. Se ele usa essa ideia das 100 ovelhas, 99 e uma se perde, a segunda verdade é que Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados é que Ele é o bom pastor, amoroso. Se é um bom pastor amoroso, então o que Ele faz? Ele cuida, Ele guarda, muitas vezes Ele vai fazer o processo de cura das feridas, vai fazer o processo realmente de orientar aqueles que Ele ama. Ele é o bom pastor. E se Ele é o bom pastor aqui, para nós, Ele é amoroso.
Deus cuida de nós, Deus nos guarda, Deus nos ama, Deus permite que nós tenhamos um relacionamento com Ele? Sempre, sempre, porque Ele nos ama. E aí quando nós pensamos nessas questões, nós podemos voltar lá em Mateus 9,36. Quando Jesus observa como Ele tem feito a cada um de nós, como Ele tem feito ao seu povo, nessa ideia dele ser o bom pastor amoroso, que cuida, guarda, cura, ele é perceptível nós enxergarmos ali que Jesus ele observa duas situações daquele povo. Assim como ele observa algumas situações nossas. Talvez não sejam duas, sejam mais. Mas ele observa as duas principais: as aflições e a exaustão, o cansaço, né? O enfado. E aí ele diz que eles parecem ovelhas sem pastor. E com isso ele sente o quê? Compaixão. E a pergunta é: ele é ou não é um pastor amoroso que nos ama? Então, serve como lição para nós, nessa verdade, é entender que Ele sempre será o nosso pastor. Nós vimos na escola dominical hoje, tarde, né? A respeito houve um comentário do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. E não podemos confundir, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É de nada me faltará. Então há um contraposto aí daquela ideia de que, olha, Ele está assim, como o nosso pastor. De nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é que guia? O pastor. Quem é o nosso pastor? O nosso Deus. Por isso que Deus nos ama. E Ele deseja que nos sintamos amados por Ele. E aí, Jesus utiliza essa figura de linguagem da parábola aqui, descrevendo exatamente esse grande cuidado para com o pastor. E é simples de nós entendermos. Não conseguimos sair além disso aqui. O grande cuidado de Deus. O grande amor de Deus pelos seus. Quando nós pensamos a respeito da nossa salvação, quando nós pensamos a respeito da nossa vida cristã, quando nós pensamos a respeito do que devemos fazer dia a dia, nós temos que olhar somente para uma direção. A direção, quem vai nos guiar? O grande pastor. Por quê? Porque somos valiosos para Ele e que Ele nos ama como um pastor amoroso. E aí com isso, a terceira verdade que eu quero destacar aqui nessa noite, nesse texto, está relacionado com as Sagradas Escrituras. Com o que nós estamos vivenciando dia após dia a respeito das Sagradas Escrituras. E o meu convite inicial, principal, e todo domingo, quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando aqui, é a respeito de você estar inteirado e mergulhando cada dia nas Sagradas Escrituras. Senão não entendemos essa terceira verdade, de que Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados por Ele. A terceira verdade é que, por meio das Sagradas Escrituras, Ele se revelou a nós e não deseja que pereçamos. De que forma Deus tem se revelado a nós? De que forma Deus tem se revelado, ou se revelou aqui, aos ouvintes? Através das Sagradas Escrituras. Então a terceira verdade aqui, de que Deus nos ama e deseja que sintamos-nos amados por Ele, é que por meio das Sagradas Escrituras, Ele se revelou a nós e não deseja que nós pereçamos. Se o texto diz,
Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. E como verdade para nós, através da Sagrada Escritura, nós entendemos que Deus não deseja que nós pereçamos, porque Ele se revelou a nós. Ele se revela a nós a cada momento. Ele se revelou a nós no início desse culto. Ele se revelou a nós na chegada de cada um aqui, num cumprimento, numa graça e paz, tudo bem. Quem faz isso? Quem promove isso? Deus. E Ele se revelou a nós também através do estudo bíblico do dia de hoje. Ele se revelou a nós através dos cânticos aqui. Quando eu digo, cantai ao Senhor um novo cântico, por que eu canto ao Senhor um novo cântico? Porque Ele se revela a nós, através do amor dEle. Deus se revela a nós através da criação dEle. Quando contemplamos o nascer do sol, quando temos essa oportunidade, o que nós contemplamos ali? Quando nós contemplamos o pôr do sol, o que nós contemplamos? Quando nós lemos Salmo 19, o que fala a respeito do firmamento de Deus? Quando nós desfrutamos de algumas alegrias familiares, Deus se revelando a nós. Deus se revela a nós a todo instante. Por isso que a terceira verdade aqui, eu quero afirmar que é por meio das Escrituras que Deus se revela a nós. E aí o cumprimento aqui não é da vontade do vosso Pai Celeste, que nenhum de nós pereçamos, mas que tenhamos a convicção, a certeza de que Ele nos ama e que Ele deseja que nos sintamos amados. Eu fiquei pensando a respeito dessa parábola, a respeito desse mundo dinâmico hoje, o quanto as pessoas realmente entendem a respeito do amor de Deus. Se nós chegarmos para uma pessoa hoje e perguntarmos assim a respeito, até entre nós crentes mesmo, me fale a respeito do amor de Deus. O que é o amor de Deus? Pense a respeito disso. Provavelmente seja um desafio para nós crentes. O que é o amor de Deus? Quando nós olhamos desde Gênesis até Apocalipse, e nós temos a oportunidade de ouvirmos isso aqui, como nós estamos ouvindo a respeito dessa parábola aqui, da ovelha perdida, nós vamos ver que a alegria do Senhor realmente é num pecador que se arrepende. E a nossa maior alegria hoje deveria ser semelhante a essa. Porque nós somos chamados para quê? Somente para desfrutar das coisas boas que Deus tem a oferecer? Em grande parte, sim, nós vamos pensar dessa forma. Mas a maior incumbência nossa, o maior desafio nosso é transmitir isso que nós estamos ouvindo nessa noite, essas verdades. Que as pessoas são valorosas para Deus. Que você é valoroso para Deus. Que Ele é o bom pastor, que nos ama, que nos guia, que nos cura. Quando a gente fala em cura, em percentuais hoje, é o que mais nós precisamos. Cura da alma, cura do coração, de como vamos lidar com situações daqui a pouco, amanhã. Muitas vezes não entendemos que é através das Escrituras, né? Que o Senhor vai se revelar a nós nessas situações, que vai nos dar direcionamento nessas situações, até mesmo em pregar o Evangelho e nos alegrarmos com pessoas que se arrependam. É como se perguntássemos assim para nós mesmos:
Qual foi a última pessoa que você falou a respeito de Cristo para ela? E que ela se arrependeu? Que ela entregou a vida dela a Cristo? Ou estamos apenas olhando para as 99 aqui e mesmo deixando essa uma, não tem problema. Uma só não faz diferença. Não é essa a ideia aqui, mas eu abro um parênteses para fazer essa comparação. Parece que perdemos a essência do amor, do atributo de Deus que é o amor. Quando nós lemos a carta de Timóteo, Tito também, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando a respeito do grande legado, que é o amor ao próximo. Aí vai citar Levítico, e nós esquecemos dessa essência. E aí nós vemos hoje, aqui Deus tratando os nossos corações através do Espírito Santo, que Ele nos ama. Ele deseja que nos sintamos amados. Mas temos situações da nossa vida cristã que precisam ser consertadas, que precisam ser revistas, que precisam ser retomadas para a caminhada cristã. E aí o grande desafio, que nós vemos aqui numa descrição máxima, e acima de tudo, nós vemos esse grande ponto aqui no final. E devemos entender e trazer para nós. Não é da vontade do Pai Celeste que pereçamos e que outras vidas pereçam. E como conclusão, podemos fechar a conclusão desse texto dizendo o seguinte: realmente, Deus nos ama. Porque lá atrás, Jesus, o Salvador, que morreu por mim e por você, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, que enviou o Espírito Santo de Deus para todo aquele que crê no Senhor, que intercede por nós hoje com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, que devemos ter a honra de entender que Ele não deseja que nenhum seja menosprezado, que todos fazem parte dessa alegria do Senhor. Tem um salmos que diz, não sei se você já prestou atenção nisso, a alegria do Senhor é a nossa força. Que a cada dia nós possamos olhar para verdades como essa, entendendo que somos valiosos para Ele, entendendo que Ele é o nosso bom pastor, entender que Ele se revela a nós através e única e exclusivamente através das Sagradas Escrituras. Possamos entender que realmente Deus nos ama e deseja que nos sintamos amados por Ele. Amém? Deus nos abençoe, que essa semana possamos trazer à nossa memória a respeito desse amor de Deus, que possamos ainda nessa semana transmitir esse amor de Deus para as pessoas. Quem sabe você possa usar esse texto, quem sabe você possa lembrar dessas verdades. Sou valioso para Deus. Ele é meu bom pastor. E Ele se revela a mim através da palavra dEle. Tão único e exclusivamente. Não há outro meio, irmãos. Não há outro meio, igreja. Deus não quer e não deseja que nós perecemos. Quem deseja isso é Satanás. Mas o nosso Deus nos guarda. Nos guarda. Salmos 91. Salmos 119 tem a respeito desse guardar também, a respeito da palavra. Como diz, é a luz para os meus pés, é a tua palavra. Amém? Deus nos abençoe.
e façamos dessas verdades as nossas práticas diárias, olhando somente para o amor de Deus, não fazendo pré-julgamentos, mas olhando para o seu coração e observando que você é valioso para Deus, que Ele é teu bom pastor e que Ele se revela a você através das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a orar. Nós vamos cantar um cântico que tem tudo a ver com esse texto também. Amém? Até falei para o Vitor, quando ele me mandou hoje de manhã, eu falei, olha só, as coisas se complementam, né? Então nós vamos cantar, mas antes nós vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua santa palavra ministrada aos nossos corações. Somos gratos, ó Deus, por cada frase, por cada versículo, por entendermos, Senhor, que somos valiosos para Ti. Assim como foi transmitido aos ouvintes lá atrás, para que não menosprezei nenhum desses pequeninos, entendemos essa verdade para nós nos dias de hoje também, que somos valiosos para Ti, que Tu és o nosso bom pastor também, ó Pai. E somos gratos a Ti por isso, Senhor, que é nos momentos de aflições, nos momentos, Senhor, difíceis, de situações mais adversas que seja, Senhor, nós sabemos que podemos contar contigo, buscar refrigério em Ti, ter até um momento de júbilo contigo, Senhor, porque Tu és o nosso pastor, pastor amoroso. E acima de tudo também nós sabemos, ó Deus, e agradecemos a Ti, Senhor, que Tu não deseja que nós pereçamos, mas que continuemos firmes, Senhor, firmes para o alvo, firmes, ó Deus, até aquele grande dia da Tua volta, que é o que nós desejamos como a Tua igreja santa reunida nesse lugar, igreja prevalecente, Senhor, nessa terra. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós através das Tuas Sagradas Escrituras. Por isso entendemos, Senhor, que Tu nos amas, Senhor, e que deseja que sintamos, Senhor, sermos amados por Ti. Muito obrigado, Pai. Nós te bendizemos nessa noite e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.